Jesus? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: andou Enoque com Deus, depois gerou Matusalém, 300 anos gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Segundo texto, Hebreus, lá perto de Apocalipse agora. Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Hebreus 11, 5. Glória a Deus, glória a Deus. Hebreus 11, 5. Quem achou aí? Amém? Diz assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Próximo texto, Judas, versículo 14. Judas, versículo 14. Louvado seja Deus. Judas, versículo 14. O Hans Donner, o retorno, está lá em cima, perguntando se é o capítulo 1 de Judas. O Hans Donner lá. Judas tem quantos capítulos, irmãos? Só tem um, né? Aliás, não tem nenhum capítulo, só tem o texto, né? Para ter um capítulo, tinha que ter o segundo, né? Não, aliás, é isso mesmo, é um. Judas 1,14, ou Judas 14. Quem achou, diga amém. Quanto a estes que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Amém? Volta lá, filho. 14. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Amém? Só o versículo 14, eu sei que há uma continuidade, mas só o 14 aí. Acabou o 14? Acabou, né? Então podeis assentar, igreja. Irmãos, nós lemos 3 textos para situar bem a nossa palavra nesta manhã. E a palavra desta manhã tem por título: andar com Deus. Andar com Deus. Amados irmãos, a nossa vida é feita de influências. Recebemos influências dos pais, recebemos influências de amigos, recebemos influências do ambiente onde nós fomos criados, do ambiente onde nós vivemos atualmente, do lugar onde trabalhamos, aonde nascemos, enfim, somos pessoas abertas a influências. Essas influências podem trazer, vai determinar a maneira que nós agimos, a maneira como nós tomamos decisões, a maneira como nós reagimos diante de problemas, né? A maneira como nós falamos, como nós gesticulamos. Tudo isso é resultado das influências que recebemos ao longo da vida. Portanto, andar com alguém significa ser influenciado por ele, ser influenciado por esta pessoa. Quando andamos com uma pessoa, nós chamamos isso de relacionamento. Andamos com alguém, somos influenciados por esta pessoa. Esta influência é tão forte que ela vai determinar as nossas maneiras de agir e reagir diante das circunstâncias, diante das situações que vêm sobre nós. Então, a pergunta é: com quem nós temos andado? Com quem nós temos andado? Será que nós temos andado com Deus? Será que temos andado
com Deus e Deus tem influenciado a nossa vida? Com quem nós temos andado? Nós somos desafiados pela Bíblia a andar com Jesus. Lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 12, por favor o texto, Deuteronômio 10, 12, nós vamos ver que o desejo de Deus é que a gente ande com Ele. Deus quer que eu ande com Ele. Deus quer que você ande com Ele. Mas como andar com Deus? Versículo diz, de Deuteronômio 10, versículo 12, diz: agora, pois, ó Israel, que o Senhor Deus quer ou requer de ti, que não é que temas o Senhor, o teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Este verso vai dizer que o desejo de Deus é, primeiro, que a gente ande com Ele. Segundo, que a gente o tema. Temer não é o sentido de medo que a Bíblia está dizendo, mas o temor do Senhor é o sentido de reconhecer que Ele é Deus e que nós dependemos dEle. Isso é temer a Deus. Não é a questão só do temor, do medo. Eu tenho morro de medo de Deus. Não é isso que Deus está dizendo. A palavra está dizendo que, primeiro, Deus quer que a gente ande nos caminhos dEle, andar com Deus. Segundo, que a gente tema a Deus. Temer é respeitá-lo. O temor do Senhor é reverenciar. E a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, ele é sábio. Amém, meu irmão? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E a terceira coisa que Deus requer do ser humano é que o ser humano o sirva. Servir a Deus. Diga comigo 3 coisas que Deus exige. Primeiro, que eu ande no caminho dele. Amém? Tem alguém aqui? Diga amém. Deus quer que eu ande com Ele. Andar nos caminhos do Senhor é andar com Deus. Segundo, que Deus espera de mim é que eu tema a Ele. Que eu o respeite, o reverencie como meu Deus. E a terceira coisa que Deus espera de mim é que eu o sirva. Servir a Deus. Uma boa reflexão é: nós temos servido a Deus? Será que Deus nos deu talentos? Deus nos deu recursos financeiros? Deus nos deu inteligência, habilidade? Deus nos deu tempo, que também tempo é recurso? E nós temos usado o que Deus tem nos dado para nós servirmos a Ele? Né? A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 12, verso 1, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da sua igreja. Lembra do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais tu venhas a dizer: não tenho neles prazer ou contentamento. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo: Deus, jovem, está te dando tempo. Deus te deu tempo, Deus te deu o recurso do tempo. Você tem todo o tempo do mundo. Então lembra de Deus, sirva a Ele com o seu tempo. Antes que venham os dias, que venha, você já não aguenta mais. Então, jovem, você tem força e tempo, sirva a Deus. Então, 3 coisas importantes. Deus quer que eu ande com Ele. Mas, pastor, como eu devo andar com Deus? Lá em 1 João 2,6 diz: aquele que diz estar nele, também deve andar como Ele andou. O desejo de Deus é que, se eu sou de Deus, se eu sou de Jesus, eu devo andar como Jesus andou. Um dos livros muito interessantes, antigos, mas é um best-seller. Eu acho que, se você não leu, eu acho que você deveria ler. É O que Jesus faria em meus passos. O que Jesus faria. Dá coisa aí, anota para você ler esse livro. O que Jesus faria nos meus passos. Irmãos amados, nós devemos andar como Jesus andou. É importante nós observarmos como tem sido nossa caminhada. E como Jesus andou, pastor? Jesus andou de maneira que Ele marcou a humanidade. Jesus marcou este mundo da sua maneira de andar, da sua maneira de viver. Jesus passou 33 anos e meio fisicamente, carnalmente, aqui na terra.
depois foi elevado aos céus. E Jesus, nesses 33 anos que ele passou sobre essa terra, Jesus marcou a humanidade. Amados irmãos, como nós devemos andar? Andar como Jesus andou. E a Bíblia diz em Atos 10:38, o apóstolo Pedro pregando diz: Jesus andou sobre essa terra fazendo bem a todos e libertando os oprimidos do diabo. Irmãos, nós devemos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Será que quando nós estamos fazendo algo, nós nos preocupamos de pensar assim: será que era dessa maneira que Jesus teria feito se ele estivesse no meu lugar? Será que nós temos nos perguntado o que Jesus faria no meu lugar? Irmão, nós precisamos nos preocupar. Em 2 Pedro 3:11 vai dizer: andar em santa e piedosa maneira de viver. Irmãos, o desejo de Deus é que o nosso maneira de viver, o nosso andar sobre a terra, tem que se identificar com aquele a quem nós amamos. Será que as nossas decisões, as nossas atitudes mostram para aqueles que estão perto de nós, essa pessoa é uma pessoa de Deus? Será que o nosso comportamento cristão identifica que nós servimos a Jesus? Às vezes eu vejo cristãos e eu fico com vergonha deles, porque as atitudes deles são atitudes de gente pior do que gente que nunca serviu a Deus. Nós somos invejosos, somos briguentos, somos difíceis de tratar. Isso não lembra Jesus, porque Jesus não era assim. Nós vivemos na fofoca, falamos o que não devíamos, cuidando da vida dos outros. E Jesus não vivia assim. A nossa vida diária precisa fazer lembrar o Jesus a quem nós servimos. Em Efésios 5:2 diz: andar em amor. A Bíblia recomenda para andar em amor. Será que nós temos andado assim? Olha, irmãos, nós temos andado de maneira digna do nosso Deus. Como diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12. Andar de maneira digna do nosso Deus. Irmãos, sabe uma figura assim para a gente entender bem? Quando nós olhamos para aqui no Brasil, quem já foi, vou falar melhor, quem já foi lá em Brasília, e você vê lá a esplanada dos ministérios, um lugar lindo, maravilhoso do Brasil nosso, né? E aí você vai num determinado lugar em Brasília, é chamado da quadra, né, da região lá, só tem embaixadas. Aí você passa em frente à embaixada dos países do mundo todo. Tem lá a embaixada dos países que o Brasil tem relacionamento. O Brasil não tem relacionamento, não vai ter lá, lógico. Então tem embaixada dos Estados Unidos, embaixada de Israel, embaixada de tudo quanto é país que você imaginar, está lá. E o que o embaixador é? O embaixador está naquele lugar, ele vive naquele lugar, ele come da mesma comida, mas ele está ali representando um outro país. Quem me entende? Agora eu quero dizer a você, nós somos embaixadores do reino de Deus nessa terra. Quando nós recebemos a Jesus, nós passamos a representar um outro reino. Quando, por exemplo, o embaixador de Israel, ou vou falar de Israel não, mas o embaixador, por exemplo, de um país africano, ele chega aqui, todo mundo vai olhar para ele e vai lembrar de onde? Da África. Se o embaixador lá da Índia aparecer aqui, vier no nosso culto, o que vai olhar? Todo mundo vai olhar e vai: esse aí é lá da Índia, deve ser da Índia. Sim ou não? Por quê? Porque a maneira de se vestir, a maneira de agir, a maneira de falar, tudo isso mostra que ele está representando um outro país. Nós cristãos, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de nos portarmos, o nosso comportamento, nós estamos mostrando qual reino? O reino de Deus ou outro reino? A maneira como nós tratamos a nossa família mostra se somos do reino de Deus ou não. Então eu e você precisamos andar de maneira que possamos representar o reino de Deus nessa terra.
Irmãos, andar com Deus é uma tarefa diária. Andar com Deus é uma coisa que nós vamos aprender durante toda a nossa vida. Todos os dias nós vamos aprender como andar com o Senhor. Sabe, Deus, Ele quer falar conosco não só no dia do culto, mas Deus quer falar conosco a todo momento. Então é por isso que nós precisamos estar ligados na mesma sintonia, lendo a palavra, sempre ali em espírito de oração, sempre atento, ter um coração sensível à voz do Espírito Santo. Porque Deus pode falar conosco. Deus pode falar conosco através de uma cena, de um episódio que vai acontecer com você lá no metrô, vai acontecer com você lá na rua. Fique atento que Deus pode te mostrar. Olha, meu servo, olha aí essa situação. Então, eu e você precisamos andar com Deus. E isso é uma tarefa diária. E muitas vezes nós aceitamos Jesus, passa-se um ano, a gente acha que, agora já sei tudo sobre Jesus. Agora não preciso nem ir na escola bíblica, eu não preciso nem ouvir, nem participar de muita coisa não. Quando der eu vou, porque agora eu já sei, não sabe nada, irmão. Eu estou dizendo todos nós, não sabemos nada ainda. Nós só arranhamos. Olha, a maior aventura do ser humano, a inesgotável aventura do ser humano é mergulhar em Deus, é conhecer sobre as infindáveis verdades espirituais a respeito de Deus. Então eu e você precisamos aprender que andar com Deus é a vida toda. Nós vamos andar com Deus, chegar no final e vai falar: Senhor, eu achei que eu conhecia o Senhor, mas eu não conheço ainda. O Senhor é maravilhoso. Lembra de Jó? Quem lembra da história de Jó? Lá no capítulo 42, Jó diz: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Muitas vezes, irmão, nós achamos que já conhece, a gente já sabe. Irmão, nós só conhecemos de ouvir falar. Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem, agora eu te conheço. Depois de Jó passar aquele perrengue, aquela luta, aquela enfermidade, aí ele fala com Deus. Deus mudou a sorte dele e falou: Senhor, antes eu conheci o Senhor assim de longe, mas agora eu conheço, meus olhos te veem. Hoje eu te vejo face a face, Senhor. Hoje eu ando contigo, hoje eu conheço o Senhor. Sabe, irmãos, por exemplo, Enoque, a Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos. E viveu 365 anos andando com Deus. Irmão, andar com Deus é algo diário, é algo que é a nossa tarefa. Será que nós temos andado com Deus? Isso é para nós aprendermos, a nossa vida diária é andar com o Senhor. Amém? Não é andar com Deus só no dia do culto. Peguei minha Bíblia aqui, aí já aperta o modo crente. Apertou, agora eu estou no modo crente. Aí saiu ali, agora eu sou o modo moleque. Aí a gente já começa a aprontar. Não, irmão, a gente tem que viver uma vida com Cristo. E, irmãos, cada vez mais está necessário o crente ser crente mesmo. Está vendo os escândalos que estão aparecendo? Escândalo, desde pastor até crente, escandalizando. Sabe? Então nós precisamos andar com Deus. Do contrário, o que o inferno está vomitando no mundo, o crente vai pegar para ele. Sabe? Nós precisamos entender que é mais importante agora andarmos com Deus, nos parecermos com Deus. Lembra de Pedro? Pedro andou com Jesus e as pessoas começaram a olhar para Pedro. Lembra quando Pedro falou assim que não negava Jesus? Jesus falou com ele: Pedro, antes que o galo cante, você terá me negado quantas vezes? 3 vezes. E Pedro não acreditou não. Aí quando prenderam Jesus, Pedro saiu de perto, foi lá para o alpendre do templo. Aí tinha uma roda lá, esquentando fogo lá na fogueira lá, né? Lá em volta lá. Aí Pedro está lá no meio deles, prenderam Jesus, Pedro está meio sem rumo. Aí uma mulher passou e viu Pedro lá, agachado lá. Né? Aí falou assim: esse daí é um dos que andava com o Nazareno. Aí Pedro, com medo de ser preso também, ele falou: não, nunca vi ele. Que é isso, ela está doida? Né? Eu não conheço ele. A Bíblia diz que passou cerca de 1 hora e um homem disse:
você fala como ele. Você é um deles. Não, eu nunca vi ele, não conheço ele não. Passou mais um tempo, ele negou mais uma vez. Depois ele ouviu o galo cantou. Eu quero dizer a você, meu amado irmão, que por que as pessoas identificaram Pedro tão facilmente? Porque Pedro havia andado há mais de um ano com Jesus. Dormido, andado, ouvido, recebido do que Jesus tinha. E aquilo influenciou Pedro na sua maneira de agir, na sua maneira de falar. E facilmente as pessoas começaram a identificar. Pedro é um que andava com o Nazareno, com o Galileu. Esse é um deles. Irmãos amados, a nossa vida com Deus, ela tem que mudar a nossa história. Se você vem à igreja e você continua sem mudança de vida, a maior tarefa sua a partir de agora, Deus, eu quero mudança. A minha vida não pode ser a mesma, não. Se você continua o mesmo fofoqueiro, o mesmo briguento, o mesmo rançudo, o mesmo assim, não, porque aí tem gente até acha que é bonito, né? Porque não, que eu sou assim, pronto. Não, irmão, com Jesus não é assim, pronto, não. Sabe, nós precisamos ser flexíveis. Precisamos ser flexíveis. Então Jesus precisa mudar a nossa história. Quem me entende aqui, diga amém. Ele precisa mudar a nossa história. Enoque deu testemunho de haver agradado a Deus. Amém? Olha o texto que lemos lá em Hebreus capítulo 11, verso 5. Fala que Deus pegou Enoque e levou para si. Enoque e Elias são os dois homens que até hoje não provaram da morte. Apocalipse diz que as duas testemunhas que virão no Apocalipse virão e vão ser mortas. Eles vão provar da morte. Uma delas é Enoque. E Enoque, irmãos, ele foi levado aos céus. Ele foi levado aos céus. Foi levado para estar com o Senhor. Por que Deus fez isso? O texto responde. Hebreus 11, 5. Pode pôr ali, Mateusão. Hebreus 11, 5. Vai dizer que ele deu um testemunho tão poderoso que esse testemunho agradou a Deus. Olha o texto. Pela fé, Enoque foi transladado. Deus o levou. Transladado para não ver não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a. Então o modo de vida daquele homem agradou a Deus. E agradou a Deus de tal maneira que Deus o tomou para si. Diga comigo, Deus o tomou para si. Quem está entendendo? Então eu e você precisamos entender que a maneira que nós vivemos ou agrada ou desagrada a Deus. No caso de Enoque, Enoque viveu de maneira que agradou ao Senhor. Como nós temos feito? Nós temos agradado a Deus ou desagradado? Quem aqui é pai e mãe, diga glória a Deus. Como a gente fica sorrindo à toa quando a gente vê o nosso filho fazendo alguma coisa boa. Quando a gente vê, chega na escola e o nosso filho é elogiado. Quem já foi chamado na escola aí? Ô mãe, está aqui, tem um negócio aqui. A diretora falou que eu só entro se a senhora for lá. Quem já passou por isso? Aí você chega lá e é aquele problema, né? Aquele problema. Eu já passei por isso, tá vendo, irmão? Só que o meu era pior, porque minha mãe trabalhava na escola. Então, se a professora chamasse ou não chamasse, ela já estava lá. E a minha mãe ouvia a diretora: ô dona Consolação, então o Marcos fez isso e isso. Um dia que tinha ditado na escola, quem lembra dos ditados? Prepara aí que vai ter um ditado de 50 linhas. E eu não vou repetir. Professora abençoada. Tem professora aqui hoje, não é? Nossa professora abençoada. Não vou repetir. E a professora está lá, e sentando a lenha. E blá, 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 e todo mundo escrevendo. Aí um fazia aquela cara: perdi, o que é? E já tinha passado umas 3 linhas, você está. Aí eu falei: professora, eu não sou máquina não, minha filha. Minha irmã, essa frase, eu não sou máquina não, tia. Ô irmão, aquilo ele virou vários vergão nas minhas costas. Minha mãe desceu o porrete.
Aí falou, senhor Consola, que às vezes chamava de Consola. Ô, dona Consola, vem aqui. Aí minha mãe chegou lá. Aí a dona Eutália, diretora da escola, dona Eutália falou assim, você sabe o que o Marquinhos falou lá na sala? Falou com o professor assim, ó, o professor só está achando que eu sou máquina. Ô, gente, o telefone sem fio é terrível, né? Eu não falei assim. Mas dessa maneira ficou mais feio ainda. Aí minha mãe, rapaz, a minha mãe, um olho na professora, na diretora, e um olho em mim, assim. Esse olho aqui já falou, prepara que a borracha vai descer. Irmãos, eu nunca quis estudar tanto como eu quis naquele dia, para não voltar para casa. Deu o sinal, falei, não, já acabou. E eu já lembrando a mamãe. Falei, mamãe, eu vou na frente. Aí eu fui para casa e fiquei assim, oh meu Deus, muda minha mãe, né? Apanhei bastante. Sabe, irmão? Mas a minha mãe ficou me batendo e dizendo, você nunca mais vai fazer eu passar vergonha na frente dos outros. Nunca mais, viu, menino? E eu, aleluia, glória a Deus. Só que não, né, irmãos? Por que a minha mãe resolveu me dar aquela surra? Porque ao invés do testemunho a meu respeito agradar, desagradar. Às vezes, irmãos, muita coisa nos acontece no sentido espiritual, porque nosso testemunho diante de Deus não agrada a Deus. Eu não estou dizendo que Deus é como a minha mãe, que vai te dar uma surra, agora você vai apanhar, porque não estou falando nesse sentido. Eu estou falando que nós vamos agradar a Deus, com a nossa maneira. O mundo vai fazer de tudo para você desagradar a Deus. Abandona, larga, chuta para o alto, faz isso, não sei o quê. Isso é para você desagradar a Deus. Agora a decisão é nossa. Deus não obriga ninguém a andar com Ele. Irmãos, olha que coisa. A Bíblia fala de um homem chamado Noé. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis que Noé era um homem que vivia numa época de muita corrupção. A sociedade era perdida, muita perdição. E Noé está vivendo com a família dele lá. A Bíblia diz que Deus resolveu destruir a terra. E aí, Deus olhou e ele viu quem? Ele viu Noé. E o que chamou a atenção? Que a vida de Noé era diferente dos demais. Então, muitas vezes, irmão, nós podemos viver num mundo corrupto como estamos, mas nós preservamos nossa vida com Deus. Quem está entendendo? Porque foi no meio de um mundo perdido que Deus pegou Noé. Olha, todo mundo corrupto. Você pode abrir a sua Bíblia aí? Em nome de Jesus? Amém? Olha aí, Gênesis capítulo 6, verso 9. Amém, Mateusão? Põe para nós, Gênesis 6, 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com quem? Olha, veja que ele era um homem íntegro e justo no meio dos seus contemporâneos. Mas Noé andava com Deus. E qual a sociedade de Noé? Versículo 11 do capítulo 6. A terra estava de qual maneira? Estava corrompida à vista de Deus e cheia de quê? Está parecendo com a terra dos dias de hoje. Mas no meio daquela terra existia alguém que andava com Deus. Então é possível andar com Deus nos dias de hoje? Sim. Verso 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Esse todo aí, vírgula, porque Noé andava com... Então Enoque andou com Deus e Deus o levou. Noé andou com Deus e Deus o preservou de toda maldade. Quem está entendendo? Diga, eu preciso andar com Deus. Quero terminar dizendo os resultados quando eu ando com Deus. A primeira coisa, eu vou achar graça diante de Deus. Amém? O que Noé achou diante de Deus? Graça. Achar graça diante de Deus não é que ele achou engraçadinho, não. É graça do favor. O favor de Deus veio sobre Noé. Enquanto todos foram mortos, a família de Noé achou, Deus deu graça e aquela família foi preservada. Quem está entendendo? O que Enoque achou diante de Deus? Graça. Deus se agradou tanto que Deus vem e preservou e tirou Enoque. Amém?
quando eu ando diante de Deus, Deus vai nos dar graça, amém? Segundo, Noé foi salvo do dilúvio. Quando a gente anda de maneira que agrada a Deus, Deus vai nos guardar de toda a corrupção dessa terra. Amém, meu irmão? De toda a corrupção. Em nome do Senhor Jesus. Abraão herdou a promessa. Por quê? Porque Abraão andou com Deus. Andou diferente, andou com Deus. Moisés tornou-se um grande líder. Moisés também andou com Deus. Olha, Moisés viveu 120 anos. 40 anos ele passou dentro do palácio, sendo educado na melhor escola do Egito. 40 anos ele passou no deserto, sendo tratado e treinado para ser o maior líder do povo de Israel, treinado na escola de Deus no deserto. E 40 anos Deus colocou ele à prova no deserto. E ele passou na prova, foi um grande líder. Eu quero dizer, Deus treinou Noé para Noé andar com ele. Deus também quer que a gente ande com ele. Jovem, ande com Deus. Ande com Deus. Não é porque todas as moças aprontam com o namorado que você também tem que ir por isso, não. Mas seja diferente. Rapaz, não é porque todo tem que fazer. Sabe, mulher, não é toda mulher traiu a mulher que você também vai trair, não, irmão. Amém? Andar com Deus significa andar diferente deste mundo. O mundo está indo numa direção, irmão, e o evangelho está indo. Você pode olhar aí, ó. Tem igrejas que já liberaram o casamento de pessoas do mesmo sexo. Tem um tanto de membros da nossa igreja, não vou falar nomes aí. É por falta de conhecimento. Você quer mal dizer que errado? Não, irmão. E andar com Jesus significa andar na contramão deste mundo. E cada vez vai ficar pior. Semana atrasada, o que aconteceu? A igreja lá em Aracaju, o que aconteceu com ela? Foi processada por um casal de homossexuais. Qual foi o problema? Porque o casal de homossexuais, 2 rapazinhos, estão na igreja, e a igreja está aberta para todos eles. E está lá, beleza. Só que aí o que aconteceu? Chegou no dia do batismo, eles queriam batizar. E a igreja chamou, ensinou os princípios da palavra, mostrou. Não expôs eles de maneira nenhuma. Mas disse, olha, vocês querem abandonar a prática homossexual? Não, nós não vamos abandonar. Não, nós somos isso, vamos viver assim. Então a igreja não vai fazer o batismo de vocês. Ah, não vai, não. Mas não vai, porque a Bíblia diz que isso não agrada a Deus. O que aconteceu? Foi lá no Ministério Público, processou a igreja, processou os pastores. Vou dizer para você que isso é só um caso. O Brasil está assim, ó. E o que mais me dói a alma é crente batendo palma para essa turma. E olha, irmão, andar com Deus significa não é ser amigo do mundo, não, é ser inimigo do mundo. E eu não estou dizendo ser inimigo dessas pessoas que têm essa prática, não. Pelo contrário, nós temos que amá-las. Mas amar não significa concordar com a prática. Estão entendendo? Amar não significa concordar com... Você pode amá-lo. Eu tenho um pastor que a filha, infelizmente, está com essa situação. E o pai odeia? Não, o pai continua amando. Ele fala, eu amo mais agora, mais ainda. Mas, apesar de amar, eu não posso concordar com a prática. Com aquela decisão. Quem está entendendo? Então, irmãos, andar com Deus significa ir contra os princípios deste mundo. E vai chegar uma hora que nós vamos ser colocados contra a parede. Ou nós somos de Jesus, ou nós não somos de Jesus. Andar com Deus. Andar com Deus. Eu tenho visto cristãos bebendo. Não há um versículo na Bíblia, não tome cerveja, versículo tal. Não existe. Mas a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia diz, não vos embriagueis, sabe? Mas enchei-vos do Espírito. Sabe, isso não nos faz falta.
Mas eu tenho visto cristãos, sabe? Pessoa está lá no toda a prática desse mundo. O mundo hoje, irmão, é do nada a ver. Não tem nada a ver isso aí que o pastor está falando. Você entendeu? Irmão, esse não tem nada a ver vai levar muita gente para o inferno. Então eu não quero aqui dizer que nós somos os santarrões, não. Eu quero dizer que nós fomos chamados para andar diferente deste mundo. Você está entendendo? Então, por exemplo, aquele que anda com Deus, ele sem querer, as pessoas estão perto dele, vai perceber, essa pessoa é de Deus. Essa pessoa é de Jesus. Vou dar um exemplo. 1 Samuel 16 vai dizer, Saul está endemoniado. Saul ele está perturbado. Aí, alguém disse assim, vai lá e chama um homem, chama alguém que toque instrumento, toque harpa, e quando ele ficar perturbado, vai ser tocado o instrumento para ele ser liberto. Alguém conhece? Aí Saul falou assim, sai lá e procura. Não vou ler o texto que é grande. Vai lá e procura a pessoa. Aí um homem fala, o que o homem fala? Versículo 16, versículo 17. Versículo 17. Disse Saul ao seu servo, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-no. Verso 18. Então respondeu um moço que estava lá, respondeu e disse, eu conheço, diga comigo, eu conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente. Ele é homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência. E diga bem forte, o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Por que esse moço falou isso? Porque ele tinha visto a maneira de Davi viver. E olhou, Davi anda com Deus. Davi se parece com Deus de Israel. Ele anda com Deus. E ele foi e deu testemunho diante do rei. O rei, eu conheço um homem. Quem é? Olha, ele é o filho de Jessé, ele é belemita, ele sabe tocar, ele é valente, ele é sisudo em palavras, ele é homem de guerra, ele foi falando, ele tem boa aparência. E no final ele diz, e o Senhor Deus é com esse homem. Por que falaram isso de Davi, irmão? Porque estava vendo Davi andar na presença de Deus. Se alguém for falar a nosso respeito, vai falar o quê? Eu conheço, ele é crente, carrega a Bíblia, mas o diabo é com ele, aquele lá não presta. Ou ele vai dizer, não, aquela pessoa é de Deus. A pessoa pode não gostar de você, irmão, mas lá no fundo ela sabe, eu não gosto desse sujeito, mas esse cara é de Deus. A pessoa pode não gostar do crente, mas ele sabe lá no fundo, esse crente é de Deus. E eu vou dizer, eu já vi mundano ter medo do crente. Quando o crente fala assim, eu vou orar por você. A pessoa treme. Por que a pessoa fica daquele jeito? Porque ela sabe que aquela pessoa anda com Deus. Ela pode ter defeitos ali, mas ela anda com Deus. Diga, eu preciso andar com Deus. Amém? E eu termino dizendo a você, quando é que eu devo andar com Deus? Começa hoje, agora. Se não começou, comece agora. Não adianta você passar pelas águas, não adianta você vir na igreja, ficar ouvindo Bíblia, se você não quer mudança. Se você não quer mudança. Irmão, Jesus disse, a cada dia basta o seu mal. Feche os seus olhos. Querido e bondoso Senhor e Deus, nós agora oramos e nós pedimos que esta palavra permaneça no coração e na vida de cada um destes irmãos. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada um desses irmãos. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós, ó Deus, a tua graça e nos ajude a andarmos de maneira que agrade o Senhor.
uma vez que o Senhor falou e mostrou ao nosso coração que algo não está bem, que a gente possa ter, ó Deus, ó Pai, a decisão de estar nos posicionando e sabendo isso não é de Deus, eu preciso mudar. Em nome de Jesus, nos dá a força. E que as pessoas, ao conviver conosco, elas possam perceber que nós temos uma decisão de andar com Deus e de agradar a Deus com a nossa maneira de andar, de viver nessa terra. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Vamos aplaudir ao Rei Jesus, ao Senhor dos Senhores. Glória a Deus.